Essas duas também. Bom dia a todos. Bom dia. Cadê o ânimo? Bom dia. Confugiu, né? É com satisfação que nós apresentamos hoje, em aula da matemática, o professor Valdemar Donizete Bastos, que vai falar sobre taxa de variação e derivada. Minha biografia do professor Valdemar: nasceu em Urânia e um dia mudou para a cidade. Então, em Rio Preto, mudou para Rio Preto, ensino fundamental e médio, fez aqui, né? Escolas públicas, sempre, e entrou na matemática do nosso curso, licenciatura em matemática noturna. Né? Então, eu me lembro assim que tinha, o Valdemar é jovem, né? Comparando eu me lembro assim que no segundo ano tinha uma professora chamada Tereza, que estava com um livro de análise assim, do Elon Lages, e ia dar um estágio para um aluno, né, do noturno, era o Valdemar. Aí eu falei: Tereza, mas você vai dar um estágio para um aluno com um livro do Elon, que estuda segundo, terceiro, quarto ano? Ela falou: não, para esse aluno aí eu vou dar um estágio. Bom, depois nós ficamos conhecendo o Valdemar, um aluno, e depois ele, né, depois de graduado, foi fazer o mestrado em Brasília. A área de atuação dele, esqueci de falar, é análise matemática, e foi fazer o mestrado em Brasília, equações diferenciais, e a gente fala muito rápido, cada coisa tem o seu tempo. O doutorado ele foi para os Estados Unidos, Universidade de Minnesota, e uma época complicada para se pedir para se afastar, né, do departamento, e eu lembro até que ele teve que lutar por isso, né, para fazer doutorado nos Estados Unidos. Para desencorajar não é, né, sempre é mais fácil, mas ele lutou, foi. E hoje já é professor livre docente na área de análise. Lá você fez também equações. E, enfim, o Valdemar é mais fácil falar hoje assim, o que ele não fez aqui no departamento, no curso. Foi chefe de departamento, coordenador de pós-graduação, coordenador agora recentemente de graduação. A reestruturação da licenciatura, que vai entrar em vigor agora, bem próximo, esse ano, ele teve um trabalho enorme, foi um trabalho muito complicado, aí, porque as coisas vêm às vezes de cima e tem que fazer as adaptações. Foi um trabalho muito bom que ele fez, né, com a equipe, e orientou. Orienta desde aluno da Bolsa Baia, iniciação científica, mestrado, já tem, não sabe se 10 ou 11 mestrados, um doutorado e meio, Então, eu acho assim, eu pessoalmente admiro muito o Valdemar, o trabalho, a amizade. Conversando com ele, a gente sempre aprende. Ao invés de você procurar na internet, pergunta para o Valdemar primeiro sobre livros, sobre determinado assunto, né? Sobre a área de análise, assim, que é muito ampla. Que disciplinas, né? Na graduação, que disciplinas temos da área de análise? O cálculo 1, cálculo 2, né? Introdução à análise matemática, equações diferenciais, ordinárias, equações parciais, cálculo avançado, esqueci, funções de variáveis, integral de Lebesgue, variáveis complexas. Então, veja, no curso de matemática, uma boa formação, a área de análise parece que é a espinha, né? Fala essa espinha dorsal. Assim. Não, sem desmerecer área nenhuma, né? Mas eu tinha um professor que ele exagerava um pouquinho, falava: se o sujeito souber cálculo, não precisa saber outra coisa. Né? É meio exagerado, mas tem que saber cálculo. Valdemar, eu agradeço
agradeço a presença, né? Tivemos outras atividades no IBIOS e eu esperava ter mais pessoas para a gente aproveitar, né, essa palestra no Valdemar. Obrigado, Carlos. Fica à vontade. Bom, o tema dessa palestra é taxa de variação derivada. A ideia inicial era apresentar alguma aplicação do cálculo e, ao mesmo tempo, complementar o que a gente está fazendo no cálculo 1 esse ano. Ficou devendo um pouco de aplicação, então, apresentar alguma coisa aplicada e, ao mesmo tempo, motivar o estudo de algo mais em análise. Certo? Mostrar alguns modelos, um modelo bem simples, a ideia aqui é fazer algo bem simples, bem tranquilo, que a gente possa resolver a continha, fazer rapidinho, reter o modelo e ilustrar alguma coisa prática, alguma coisa útil. Eu gostaria de começar falando sobre taxa de variação. Nos programas aplicados, a gente lida com grandezas. Em primeiro lugar, o que é uma grandeza? Uma grandeza é algo que a gente consegue medir, que a gente consegue atribuir um valor. Certo? Por exemplo, o tempo é uma grandeza, a temperatura é uma grandeza, a área é uma grandeza, o comprimento é uma grandeza. Certo? E em situações práticas, acontece muito da gente ter uma grandeza dependendo de outra grandeza. Por exemplo, a temperatura nessa sala depende do horário. Imagina que se não tivesse o ar-condicionado e a gente ficasse em intempérie, de manhã teria uma temperatura, à tarde outra, à noite outra, enfim. A temperatura numa sala pode depender do tempo. Tem uma grandeza, a temperatura dependendo de outra grandeza que é o tempo. Isso na linguagem nossa de cálculo é uma função de uma determinada variável. Tá certo? Uma função de uma determinada variável. Então suponha que você tem uma grandeza que depende do tempo, uma grandeza gama, que depende do tempo, e eu analiso essa grandeza num determinado intervalo de tempo. Imagina que eu tenho um intervalo de tempo de T0 a T0 mais ΔT. ΔT é uma quantidade positiva. Tá certo? E a variação dessa grandeza nesse intervalo de tempo, a variação da grandeza nesse intervalo de tempo, que eu vou indicar como ΔΓ, é a diferença dos valores dessa grandeza nos extremos do intervalo de tempo. Gama T0 mais ΔT menos gama T0. Então, essa aqui é a variação da grandeza no intervalo de tempo ΔT. Se eu dividir essa variação da grandeza pela extensão do intervalo, eu tenho a taxa média, ou taxa de variação média, de gama nesse intervalo. Vou chamar ele de I. Então, a taxa de variação média de gama em I é a razão gama de T0 mais ΔT menos gama de T0 sobre ΔT. Isso aqui eu chamo de taxa de variação média dessa grandeza gama, ou dessa função gama do tempo, função dependendo do tempo. Eu vou indicar isso aqui por ΔΓ e ΔT. Então, qual o significado de ΔΓ por ΔT? ΔΓ por ΔT, ela vai me dizer a rapidez com que os valores de gama mudam quando a variável t muda de T0 para T0 mais ΔT. Certo? Então, você olhando para esse quociente, você pode inferir se isso aqui veja, se isso aqui é menor que 1, o que significa? Significa que ΔΓ é menor que ΔT. Certo? Então, ΔΓ foi mais devagar que ΔT. Certo? ΔΓ é uma quantidade menor que ΔT. Quer dizer, a variação do ΔΓ é menor que a variação do ΔT. Enfim, isso aqui mede rapidez. Rapidez com que os valores de gama mudam à medida em que o t muda de T0 para T0 mais ΔT. Um exemplo prático onde esse tipo de coisa aparece, vocês veem lá em cinemática, quando você tem um móvel, um objeto móvel que se desloca ao longo de uma linha reta, segundo
uma equação horária, digamos, S igual a S de t. Então, S de t indica para mim a posição na reta em que o objeto ocupa no instante t. Então, no instante t0, digamos que ele estivesse aqui, ó, que é a posição S de t0. Passado um período ΔT, lá no instante t0 mais ΔT, ele está nessa posição aqui, o S de t0 mais ΔT. E daí então a taxa média de variação dessa função posição, a taxa média dessa função posição nesse intervalo é esse quociente aqui, o S de t0 mais ΔT menos S de t0 sobre ΔT, que é o que vocês conhecem como a velocidade média desse objeto no intervalo I. É o mesmo intervalo daqui, t0 mais ΔT. Você tem uma velocidade média. Isso informa o quão rápido esse objeto se deslocou da posição S de t0 até a posição S de t0 mais ΔT. Então, uma situação prática, digamos que o t0 é 1, vou pegar t0 igual a 1, e o ΔT igual a 10, por exemplo. Vou pegar, por exemplo, S de t0. Deixa eu localizar aqui os números que eu não quero ficar perdendo tempo com as contas. Imagina que eu tenho o meu S, meu t0 é 1 e o meu ΔT é 10. Então, o meu S de 1, digamos que fosse 5. Estou medindo a distância em metros e o tempo em segundos. Então, S1 é na reta aqui, olha, a posição está aqui nos 5 metros. Então, aqui está o S de 1, esse aqui é o 5 da reta orientada, representando 5 metros. Então, no instante t igual a 1, ele está ocupando essa posição. No instante t igual t0 mais ΔT, ou seja, 1 mais 10, então, digamos que o S de 11 esteja lá no 65 metros. Então, essa taxa de variação, essa taxa de variação média nesse intervalo para essa função vai ser a velocidade média desse objeto nesse intervalo de tempo de 1 até 11. Então, a minha velocidade média aqui vai ser S de 11, que é 65, menos S de 1, que é 5, dividido pelo ΔT, o ΔT é 10. Aqui é 10, e isso aqui é 6, né? 60, 6. Que unidade a gente usa aqui? Unidade de deslocamento, foi medida em metros, pela unidade de tempo, metros por segundo. Então, a velocidade média desse objeto, nesse intervalo, é de 6 metros por segundo. Isso a gente pode interpretar de diversas formas do significado desse número. Poderia ter acontecido de que em cada segundo ele tenha se deslocado 6 metros. Certo? Então, eu tenho um intervalo que é formado por 10 segundos. Em cada segundo ele deslocou 6 metros, então ao todo ele deslocou 60 metros, correto? Então poderia interpretar dessa forma, mas não precisa ser exatamente isso, certo? Pode ter acontecido desse objeto ter se deslocado muito rapidamente, no início, do 1 até, sei lá, ao 6, ele chegou até aqui, olha, digamos do 1 ao passado 2 segundos, correu muito daqui até aqui, passado 2 segundos. Então aqui está o S de 3. Digamos que ele chegou no 3, chegou na marca de 40. Então em 2 segundos ele foi do 5 ao 40. Aí depois, até 9, S de 9, digamos que estivesse aqui no 50. Então veja bem, ele em 2 segundos saiu do 5, chegou no 40, depois gastou mais 6 segundos para ir
do 40 ao 50, então aqui ele foi bem devagarinho. Aqui ele correu bastante, mas aqui foi bem devagarinho. E o restante do tempo ele gastou para chegar lá no 65. Se ele fez isso, a velocidade média ainda é a mesma, correto? A velocidade média é a mesma. E a velocidade média você está calculando aqui. Então veja, esse cálculo de velocidade média ou de taxa média de variação, nesse caso aí não dá uma informação muito detalhada do que aconteceu. É uma informação que tem um determinado valor, mas que omite, por exemplo, essa possibilidade aqui de correr em um determinado tempo, um determinado intervalo de tempo, no outro ele parar, né, ir mais devagar, e depois completar o percurso. Então, a taxa de variação média ela tem um determinado valor, mas a gente pode estar interessado em algo um pouco mais refinado. A gente poderia tentar, por exemplo, medir nessa situação aqui, em cada instante, qual é a tendência do objeto em se movimentar. Certo? Medir a tendência dele em se movimentar. Então, como que a gente faz para medir essa coisa? A tendência do objeto em se movimentar. O que a gente faz é o seguinte, a gente começa calculando taxas médias, certo? Taxa de variação média. Eu posso fixar um certo T e vou considerar, eu quero saber nesse instante, no instante T, digamos que eu estivesse aqui, então, dessa posição, eu quero saber qual é a tendência que ele tem de se movimentar ao passar por essa posição. Então eu considero valores para ΔT e considero a posição S de T mais ΔT, S de T mais ΔT, ou seja, a posição dele lá no instante T mais ΔT, e vejo o que acontece com a taxa média de variação, ou com a velocidade média, quando eu fizer um ΔP tendendo a zero. Então, para cada ΔT que eu pegar, eu calculo a taxa média de variação no intervalo de T aqui mais ΔT, que é isso aqui, e vario o ΔT. Então, o que eu tenho aqui é uma função de ΔT. Eu vario o ΔT e faço o limite quando o ΔT tende a zero. Se esse limite existir, ele vai ser um determinado número, que é o que eu chamo de velocidade do objeto no instante t. Certo? Então, o que mede isso aqui? Veja, a velocidade média, a taxa média de variação, dava uma determinada informação. Isso aqui vai dar uma informação um pouco mais precisa, vai dizer qual é a tendência do objeto em se movimentar quando t, no instante t. Quando t passa, quando a variável t assume um determinado valor. Se eu fixasse aqui o t0, aqui seria t0 mais ΔT, t0 e aqui o v de t0. Então, o v de t0, a velocidade no instante t0, vai indicar o quê? A tendência do objeto em se movimentar quando a variável t, o tempo t for igual a t0. Certo? Ou quando o objeto estiver passando por essa posição. Ok? Isso é o que a gente chama de velocidade instantânea, né? Na mecânica. Velocidade instantânea do objeto no instante t. Pois bem, para ver que isso de fato expressa a tendência do objeto em se movimentar, a gente pode explorar um pouquinho de algo que a gente já viu lá no cálculo. Digamos que essa velocidade aqui seja positiva. Ok? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma função de ΔT, isso aqui é uma função de ΔT, que tem um limite no zero, certo? Quando ΔT vai a zero, e esse limite é positivo, certo? Se uma função tem limite num ponto e esse limite é positivo, ela se mantém positiva numa vizinhança do ponto, certo? Então, para ΔT próximo de zero, esse quociente aqui deve se manter positivo. S de t0 mais ΔT menos S de t0 sobre ΔT, isso se mantém positivo. E se o ΔT está próximo de zero e ΔT é positivo, esse denominador é positivo. Por essa razão ser positiva, o numerador tem que ser positivo. Então, S de t0 mais ΔT é maior que S de t0. Olha o que isso está dizendo. Está dizendo que de fato se movimentou. O S de t0 mais ΔT está lá na frente. Certo? Se eu tenho a mesma coisa, mas o meu ΔT é negativo, o que vai acontecer? Eu faço a mesma análise e eu vou ter
S de T0 mais ΔT menor que S de T0. Ou seja, se movimentou para trás. Tá ok? Então, veja que quando eu calculo esse limite aqui, mando ΔT para zero, eu não preciso que o meu ΔT seja só positivo, tá certo? Por isso que eu faço essa análise com o ΔT também negativo. Pois bem, então de fato esse número, a velocidade instantânea, ela mede a tendência naquele instante T0 do objeto se manter, do objeto se mover. Bom, esse é um exemplo prático que aparece na física, lá no colégio, quando vocês estudam cinemática. Então você tem aqui exemplo de taxa média e uma taxa, digamos, instantânea. A gente tem uma função, y é de x, e o x não é tempo, eu vou falar de taxa instantânea, porque instantânea tem a ver com tempo, instante. A gente define taxa de variação, simplesmente. Taxa de variação de f em x0. O que é a taxa de variação de f em x0? Seria, entre aspas, a taxa instantânea do x0. Ou seja, o limite, quando o ΔX tende a zero, de f de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre o ΔX. Ou seja, eu pego taxas médias, taxa de variação média, isso aqui é uma taxa de variação média, e mando o ΔX para zero. Se isso aqui existe, eu chamo o valor desse limite de taxa de variação de f em x0. Agora, isso lá no cálculo a gente sabe, é a derivada de f no ponto x0. Então, o que é a derivada de f no ponto x0? É uma medida da tendência de f em crescer ou decrescer. Tá certo? Então, no cálculo nós vimos que se a derivada é positiva em toda uma vizinhança do x0, a gente sabe que nessa vizinhança do x0 a função cresce. Se a derivada é negativa em toda uma vizinhança do x0, naquela vizinhança do x0 a função decresce. Então, supondo que a função é derivada de mais pontos em torno do x0 e a derivada no x0 é positiva, e portanto vai ser positiva numa vizinhança do x0, nós temos a variação da f em torno do x0. Então, cresce ou decresce conforme o sinal da derivada. Certo? Então, taxa de variação é o mesmo que derivada. Nos problemas práticos, quando você tem a função f é uma grandeza dependendo do outra, a taxa de variação da grandeza f em relação a x é a derivada de f em relação a x. Certo? Então, nos problemas aplicados, quando a gente menciona taxa de variação, o que a gente está mencionando? Derivada. Certo? Então, eu queria só ligar uma coisa a outra, taxa de variação com derivada, e passar para alguns exemplos práticos. Eu gostaria de ilustrar com um modelo. Eu vou começar com ele bem simples, depois eu vou sofisticar um pouco, para ilustrar o que se faria, por exemplo, para despoluir uma lagoa. Você tem uma lagoa que recebe dejetos, lixo, por exemplo, e o que fazer, como modelar isso e pensar em como limpar essa lagoa. Que tempo demoraria, enfim. Rio Doce agora não. Rio Doce. Rio Doce é um caso. Nossa, sim. Pois bem. Vou começar com um exemplo bem simples. Eu vou falar de tanque com água pura ou com salmoura e fluxo de entrada de salmoura, saída de salmoura, regular a quantidade de sal e coisas do tipo. Mas a gente pode mudar o contexto. O tanque é uma lagoa limpa, a salmoura que vai entrar nesse tanque é um dejeto de lixo, por exemplo, é esgoto de uma cidade que é jogado naquela lagoa. O que vai sair daquela lagoa é a salmoura que vai sair do tanque de salmoura, enfim. A gente pode contextualizar de maneira apropriada. Vamos começar com um exemplo bem simples. Suponha que a partir de t igual a zero, despeja-se água limpa
despeja-se água limpa num tanque vazio. A uma taxa constante, de 5 litros por segundo. E a questão é bem simples. Eu quero saber qual é o volume d'água após T segundos. Qual é o volume d'água? Qual é o volume de água no tanque após T segundos? Ou seja, quanto que acumulou de água nesse tanque após T segundos? É um problema bastante simples. A gente pode resolver ele sem pensar muito. Eu vou chamar de E de T tal volume, tá certo? Volume d'água acumulado até o instante T. Quero saber a expressão do líquido. Não precisa pensar muito para obter isso aqui. Imagina que a função interpretada está sendo dita. Vou pegar aqui o eixo do tempo, 0. Aqui 1 segundo. Passado 1 segundo. Veja que está sendo informado ali. A taxa de entrada de água no tanque é de 5 litros por segundo. O que significa isso? Significa que passado 1 segundo entrou 5 litros. Certo? Então, em 1 segundo eu tenho 5 litros d'água. Passados 2 segundos, entrou 5 mais 5, 2 vezes 5. Certo? Ou 5 vezes 2 litros. Passado 3 segundos, eu tenho 5 vezes 3 litros. Certo? Se eu tiver passado N segundos, um N natural, quanto que é o volume acumulado em N segundos? Isso vai ser 5 vezes N litros. Tá certo? Se em vez de um número natural de segundos eu tivesse uma fração de segundo, em meio segundo entra quanto? Metade de 5 litros. Então meio segundo, metade de 5 litros. 1/3 de segundo, 1/3 de 5 litros. É uma fração qualquer de segundo e é aquela fração correspondente de litros. Certo? Então isso já dá para a gente perceber que no instante T qualquer positivo, o volume de água que entrou lá dentro é 5 vezes T litros. Nós resolvemos sem nenhuma dificuldade. Agora, o que significa 5 litros por segundo? Uma taxa constante de 5 litros por segundo. Taxa do quê? Uma taxa de variação do quê? Do volume de água. Correto? Se eu derivar essa função, é 5. Qual é a taxa de variação dessa função no instante T? É 5. Então o volume lá dentro desse tanque varia de acordo com essa taxa aqui. Que é a taxa de que é jorrada a água lá dentro, que é natural, né? O tanque está vazio, você começou a jogar água lá dentro, esse volume começou a mudar, com que taxa? A mesma taxa em que entrava a água lá dentro. Tá certo? Tranquilo. Que é a taxa de variação do volume de água acumulado lá nesse tanque. Eu poderia colocar a questão da seguinte forma: sabendo que a taxa de variação do volume é essa, sabendo que o volume varia segundo essa taxa, 5, qual é o volume? Quem é o volume? Bom, se a derivada é 5, a gente sabe que o volume tem que ser 5 vezes T mais uma constante arbitrária. Tá certo? Agora, quanto que era o volume no instante inicial? Era 0. Estava vazio. 0. Então, por um lado é de 0 é 0, por outro é 5 vezes 0 mais K, e quanto deve valer K? K deve valer 0. Então, se eu fornecesse a taxa de variação do volume do tanque, eu saberia achar o volume, considerando que no instante inicial o volume era 0. Uma equaçãozinha diferencial bem trivial, uma condição inicial. Certo? Se eu tivesse, em vez do tanque vazio, um tanque que já tivesse 200 litros d'água, o que mudaria nessa situação? 5 litros por segundo vai ser a taxa de variação do volume no tanque, do mesmo jeito. Só que no instante inicial eu já teria água no tanque. Então essa minha função aí de T, no 0, valeria 200.
resolução seria a mesma. E de 0 é 200, por outro lado, o E de 0 é K, então K é 200. Então, meu volume no tanque vai ser quanto? No instante T vai ser 5 vezes T mais 200. Certo? 5 é, portanto, essa taxa fornecida nessa ele é simplesmente a taxa de variação do volume do tanque. Certo? Tendo ele alguma coisa ou não, antes de começar o processo. Vamos passar para uma outra situação. Imagina que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho salmoura com concentração de 3 gramas por litro é despejada num tanque. Para facilitar, vazio no instante inicial, e a uma taxa constante de 5 litros por segundo. Certo? Estou jogando salmoura num tanque a 5 litros, com a concentração de 3 gramas por litro, a 5 litros por segundo, a partir do instante inicial, T igual a 0. E a pergunta que se coloca é: qual é a quantidade de sal nesse tanque a partir de um instante T qualquer? Qual é a quantidade de sal no tanque num instante T? Qual é a quantidade de sal decorridos T segundos, por exemplo? Como é que eu acho isso? Bom, a gente poderia também fazer um raciocínio bem simples e calcular isso. Uma reta, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e assim por diante. Veja bem, decorridos 1 segundo, eu estou jogando a salmoura lá no tanque, a essa taxa aqui, ó, de 5 litros por segundo, passado 1 segundo, eu tenho 5 litros de salmoura lá no tanque. Certo? 5 litros. Com a concentração de 3 gramas por litro. Então, quantos gramas eu tenho no primeiro segundo? Vai ser 15 gramas. Ou seja, 5 vezes 3. Passados 2 segundos, eu tenho 5 vezes 2 litros, porque foram 5 mais 5 litros, provavelmente. Há uma concentração, de novo, de 3 gramas, eu vou ter 5 vezes 3 vezes 2 gramas de sal, ou seja, 30 gramas, né? 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30 gramas de sal. Passados 3 segundos, eu tenho 5 vezes 3 litros de salmoura, a uma concentração de 3 gramas por litro, e o total vai ser aqui 5 vezes 3 vezes 3 gramas, né? Ou seja, 90 gramas, né? Certo? E por aí vai. Então já deu para perceber que após N segundos, a quantidade de sal, vou indicar assim, ó, por Q de N, a quantidade de sal após N segundos, o que é? Vai ser 5 vezes 3, que é a concentração, vezes o número de segundos, gramas. Ok? Essa quantidade. Então, o que a gente fez para obter a quantidade de sal no instante N inteiro? Multiplicamos a taxa com que entra a salmoura no tanque pela concentração da salmoura pelo número de segundos. Se eu trabalhar com fração de segundo, vai ser, eu vou ter aqui a fração correspondente. Então dá para incluir que num instante T qualquer, eu vou ter a taxa de entrada de salmoura vezes a concentração vezes T gramas. Qual é a taxa de variação da quantidade de sal no tanque? A taxa de variação da quantidade de sal no tanque é o produto da taxa com que é jorrado salmoura
pela concentração da salmoura. Certo? Então está aí a taxa de variação da quantidade de sal no tanque. E a quantidade está aqui. Certo? Então, se eu quisesse interpretar isso, eu poderia já fazer o seguinte: eu tenho aqui a concentração, foi dada a concentração, foi dada a taxa com que entra a solução no tanque, então eu sei a taxa de variação da quantidade. A taxa de variação da quantidade é o produto dessas duas taxas. Certo? Se a taxa, se o produto, se a taxa da variação da quantidade é 3 vezes 5, que é 15, eu sei quem é a quantidade, é 15P. Que é algo que nós fizemos isso experimentalmente. Tá certo? Então, tranquilo, nenhuma dificuldade até aí. Para obter a taxa de salmoura com que entra no tanque, o que eu faço? Eu multiplico a taxa com que está entrando pela concentração. Aí eu poderia pensar numa situação inversa. Eu tenho um tanque com a salmoura acumulada e eu vou abrir esse tanque para liberar a salmoura, para sair a salmoura. Então vamos pensar nesse tanque cheio de salmoura e eu abro um registro desse tanque e libero salmoura a uma taxa de 5 litros por segundo. Qual é a taxa de variação? Enchi o tanque, suponhamos que eu enchi o tanque com essa salmoura aí, de 3 gramas por litro, concentração de 3 gramas por litro, e chegou a um certo volume, está lá, o tanque cheio de salmoura, 3 gramas por litro. Agora eu vou lá e abro um registro e libero salmoura desse tanque a uma taxa de 5 litros por segundo. Dá para determinar o quanto de sal deixou o tanque após ter segundos? Dá. É a mesma situação que eu tinha antes. Antes eu tinha um tanque vazio jogando salmoura dentro. Agora eu tenho um tanque cheio e vou jorrar salmoura fora. Então eu olho no tanque que está lá fora recebendo a salmoura. Ele está na mesma situação que esse que recebeu inicialmente, correto? Então qual vai ser a quantidade? Imagina que o seu tanque está cheio de salmoura, a essa concentração, 3 gramas por litro. Abrir uma torneira para liberar salmoura a 5 litros por segundo. Como que eu calculo a quantidade de sal após ter segundos que deixou o tanque? A mesma forma, correto? Multiplico a razão por que está saindo a salmoura, a taxa de saída da salmoura, pela concentração da salmoura. Eu determino quanto de sal saiu passado ter segundos. Tá certo? Então, eu tenho uma situação simétrica se eu tivesse um tanque cheio de salmoura, nessa concentração de 3 gramas por litro, e libero salmoura através de uma torneira na base do tanque, a mesma taxa de 5 litros por segundo. Tá certo? Bem, são duas situações bem simples que a gente resolve sem maiores problemas. Só observando o que acontece. Agora eu vou supor uma situação um pouco mais complicada, uma situação um pouco mais próxima de situações interessantes. Imagina que você tem um tanque, digamos com capacidade para 200 litros, certo? E você começa, e ele está cheio de água limpa, certo? Ele está cheio de água limpa. E você começa a jorrar água aqui dentro, salmoura, essa mesma salmoura. Você começa a jorrar salmoura aqui no instante T inicial, salmoura a 3 gramas por litro, concentração de 3 gramas por litro, e numa taxa de 5 litros por segundo. Só que você tem um dispositivo que retira, no instante inicial você está com ele cheio de água limpa, você começou a jorrar essa salmoura e ao mesmo tempo retirar o conteúdo, para que não derramasse. Tá certo? Você começa a retirar na mesma taxa, 5 litros por segundo. Liga as duas coisas ao mesmo tempo. Despeja e limpa. Imagina que você tem aqui dentro uma hélice que mistura tudo isso rapidamente. E assim que a salmoura já caiu lá dentro, esse negócio está girando, já misturou tudo, já tem uma concentração homogênea em todo. Vou fazer
essa hipótese simplificadora. Tá certo? Então, imagina que você começou esse processo e a pergunta num determinado instante T, qual é a quantidade de sal nesse tanque? Você tinha água limpa, você começou a jorrar salmoura, misturar e ao mesmo tempo jogar. Não permitiu que derramasse. Tá certo? É a mesma situação que você tem uma lagoa limpinha e tem um esgoto que começa a jorrar ali dentro. Essa lagoa mantém a altura dela nível sempre mesmo, então o que entra, sai. A quantidade que está entrando ao mesmo tempo está saindo, ela está mantendo a mesma altura. Ela está limpa e você começa a jorrar esgoto nessa lagoa. Qual é a quantidade de esgoto a partir de um certo tempo? Uma lagoa. É a mesma situação, é o mesmo modelo. Você tem água limpa, você joga salmoura e você retira a salmoura ao mesmo tempo. Quero saber quanto de sal você tem nesse tanque num dado instante T. Então, é uma mistura dessas situações simples que a gente examinou aqui antes. A gente pode explorar um pouco disso que a gente pensou um pouquinho aqui e formular esse problema e resolver ele. Agora, você pode imaginar, por exemplo, você poderia sofisticar ele. Eu quero saber um instante em que a salmoura dentro do tanque tem a concentração de 1 grama por litro. Por quê? Porque eu tenho peixes lá dentro e o peixe não suporta mais que 1 grama por litro. Então eu quero saber o instante em que eu tenho que fechar a entrada de salmoura. Tá certo? Para manter a concentração no limite que o peixe aguenta. E se eu quiser melhorar a situação do peixe, em vez de jogar salmoura, eu começo a jogar água limpa. E com isso eu vou diminuir a concentração de sal e voltar, em determinado instante, a ter um aquário limpo com os peixes. Tá? Tranquilo. Então eu vou chamar de W de T a quantidade de sal no tanque no instante T. Tá certo? Então eu poderia pensar, se eu achar a taxa de variação da quantidade de sal no tanque, eu integro e acho a quantidade de sal. Tá certo? Eu sei que a quantidade de sal no instante 0 é 0. Não tinha sal quando começou o processo. Ok? Então vamos tentar modelar esse problema. Veja que como esses dispositivos foram ligados simultaneamente e a taxa com que entra é a mesma taxa com que sai, o volume é constante. Então eu tenho sempre o mesmo volume lá dentro. Se eu tiver calculado a concentração em algum instante, eu sei o volume. O volume é sempre os 200 litros iniciais que eu tive. Tá certo? Eu poderia pensar na quantidade de sal no instante T, calculado da seguinte forma. Imagino que esse tanque espesso por enquanto está saindo coisas daqui e olho só a entrada. E calculo quanto de sal que entra até o instante T. Certo? Calculo todo o sal que entra até o instante T. Esqueço que está entrando e olho só para o sal que está saindo. Tá certo? A saída é complicada, porque está variando a quantidade de sal aqui. Então a saída está saindo, ela é mais complicada. Mas imagina que eu consigo somar todo o sal que saiu até o instante T. Se eu fizer a diferença, pego todo o sal que entrou e tiro todo o sal que saiu, vai dar a quantidade presente. Sim. Tá certo? Então esse W de T deve ser algo assim. Então a taxa de variação da quantidade de sal no tanque vai ser a taxa de variação da quantidade de sal que entrou menos a taxa de variação do sal que saiu. O sal que entrou eu sei calcular, porque é um probleminha que nós já resolvemos antes. Tem um problema que a gente tinha, tendo líquido ou não. Imagina aquele problema anterior que a gente jogava salmoura no tanque vazio. A gente calculava lá o sal acumulado até um instante T. Então esse aqui a gente sabe resolver, tendo a taxa ou não. Certo? A gente não sabe esse aqui. Tá certo? Esse é complicado. Por quê? Porque é coisa que muda todo instante. Tá certo? Então a gente precisa saber ou calcular direto. Se eu souber calcular direto esse aqui, é ótimo, resolver o problema. Porque esse aqui eu sei calcular.
Se eu não conseguir achar o S de T, pelo menos a taxa de variação. Se eu achar a taxa de variação da quantidade de sal que sai, faço essa diferença, acho a taxa de variação da quantidade presente e com isso resolvido. Tá certo? Então vamos fazer rapidinho, só para tentar lá em cima. Nós conversamos um pouquinho depois, faz tranquilo. Vamos pensar no seguinte, vamos olhar para a saída. O que está saindo aqui. Então, num instante T qualquer lá na frente, o que está acontecendo com a saída aqui? Está saindo salmoura a 5 litros por segundo. Tá certo? Está saindo salmoura a 5 litros por segundo. Com que concentração? Qual a concentração da salmoura que sai? Não sei. A concentração da salmoura que sai é a quantidade presente de sal dividido pelo volume constante. Essa é a concentração da salmoura que está lá dentro do tanque no instante T. Tá certo? Ela está saindo a uma taxa de 5 litros por segundo. Se eu multiplico a concentração pela taxa que está saindo, que é 5, o que eu estou fazendo? Estou multiplicando concentração por taxa de saída. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a taxa de variação daquela salmoura, daquele volume de salmoura acumulado lá fora. Aquele volume de salmoura acumulado lá fora é o que deixou o tanque. O tanto de sal lá naquela salmoura que está lá fora é o tanto de sal que saiu do tanque. Tá certo? Então, esse produto aqui, na verdade, quem é? É a taxa de variação do volume de salmoura que deixou o tanque até o instante T. Então, esse S' que eu estou procurando aqui é isso aqui. Ó. Correto? Então, eu tenho aqui uma equação que é essa daqui. Ó. A derivada da quantidade presente de sal é a taxa com que varia o sal que entra, a quantidade de sal que entrou, menos esse negócio aqui. Esse negócio aqui é W de T, é o próprio W, né? Dividido por 200, multiplicou por 5, é dividido por 40. Achei esse pedaço. E esse aqui, quem é? É a taxa de variação do sal que varia lá dentro. Está entrando 3 gramas de sal por litro a uma velocidade de 5 litros por segundo. Então, a taxa com que o sal está entrando é de 15 litros. 15 gramas por segundo. Então, essa taxa aqui é 15. Então, a minha equação ficou assim, olha, W' igual 15 menos W por 40, ou W' menos 1 sobre 40W igual a 15. Com uma condição que é W de 0 igual a 200, W de 0 igual a 0. Não tinha nada de sal. Não tinha. Tá certo? Então nós achamos a equação que deve satisfazer essa função W de T, conhecida essas taxas que a gente colocou aqui. E agora a gente resolve essa equação. Essa equação é uma equação diferencial ordinária. Você aprende a resolver isso logo no início do curso de EBO. É uma equação diferencial ordinária linear, de primeira ordem. E tem uma maneira prática de resolver isso aqui. Quando você tem coeficientes constantes, como é o caso aqui, você busca um fator integrante, que é e elevado a menos 1 sobre 40t. E você multiplica essa equação, ambos os lados, por isso. Se você multiplicar isso aqui por esse negócio e isso aqui por esse negócio, o que você vai obter aqui, ó, é exatamente a derivada em relação a t de e a menos 1 sobre 40t vezes w. Você vai obter do lado de cá. Do lado de cá, você vai obter 15 vezes e elevado a menos 1 sobre 40t. Correto? É só um cálculo rapidinho. Se você derivar isso aqui, vai dar esse negócio todo multiplicado por e elevado a menos 1 sobre 40t. O que isso está te dizendo? Está te dizendo que esta função aqui é a primitiva dessa. Então, essa função que está aqui, que é e a menos 1 sobre 40t vezes o w de t, é uma primitiva dessa. Agora, uma primitiva dessa aqui, como é que é? É 15 que multiplica e elevado a menos 1 sobre 40t dividido por menos 1 sobre 40, é a primitiva exponencial, né? Mais constantes arbitrárias.
Tá certo? Então eu tenho a fórmula para minha função W. O que eu faço? Passo isso aqui para o outro lado, dividindo, né? Ou multiplico ambos os lados por E elevado a 1 por 40, E elevado a 1 sobre 40t. Exponencial positivo para eliminar ele. Tá certo? Feito isso, eu resolvo eu isolo o W e tirei a cara do W, tirei a fórmula para o W. A fórmula para o W vai ficar, esse 1 por 40 vai inverter, vai vir multiplicar o 15, vai ficar 15 vezes 40, que é 600, né? E limpando tudo, vou obter essa fórmula plana. W de t é igual a 600 menos 600 e elevado a menos 1 sobre 40t. Correto? Então, essa é a quantidade de sal dentro desse tanque no instante t. Agora, veja uma coisa. Se eu mandar o t para o infinito, considero t muito grande, esse exponencial vai para zero. Certo? Então, esse pedaço aqui vai morrer. Então, para tempo t muito grande, o total de sal dentro do tanque é próximo de 600. Imagine que tivesse 600 gramas de sal no tanque. 600 gramas de sal para 200 litros, a concentração é 3 gramas por litro. É a concentração da salmoura que estava entrando. Significa que no instante t lá na frente, o teu tanque está cheio de salmoura original quase. A salmoura que vai estar lá dentro é quase igual ao original. Tá certo? Então, se você pega um tanque de água limpa e jorra, começa a jogar algo que tem uma determinada concentração lá dentro, para um tempo t muito grande, esse tanque vai ter praticamente essa substância, essa mistura que você jogou lá dentro. Então, se você pega uma represa limpa e começa a jogar esgoto, ao mesmo tempo que sai do outro lado, vaza, ela mantém o nível, ela mantém o volume. Você vai jogando esgoto, chega a um determinado tempo lá na frente que ela está praticamente, que é puro esgoto. Acabou a vida dentro, não tem mais vida. Certo? É o que acontece com as lagoas, de fato. Se você coloca esgoto jogando dentro de uma lagoa limpa, daqui a pouco ela é puro esgoto, não tem nada ali dentro. Então você pode pensar nesse modelo como um modelo de uma lagoa que está recebendo esgoto. Você sabe o futuro dela. Tá certo? A equação diferencial é uma bola de cristal. Tá certo? Você resolveu a equação diferencial, você previu o futuro. Está aqui o futuro desse tanque. O futuro desse tanque é ficar bem próximo de uma pura solução igual àquela que estava entrando. Tá certo? Agora, você poderia pensar, por exemplo, em achar um instante t, descobrir qual é o instante t. A partir do momento que você conhece essa forma, qual é o instante t que eu vou ter, por exemplo, lá dentro do meu tanque, uma concentração de 1 grama por litro. Quer dizer, eu estou jogando a uma concentração de 3 gramas por litro. Eu quero saber, em determinado instante, em que a minha concentração vai ser de 1 grama por litro. Por razões que talvez eu tivesse um peixe lá dentro e o peixe não suporta mais que 1 grama de sal por litro. Tá certo? Então eu poderia fazer uma continha e descobrir o tempo em que isso vai ser, esse tanque vai ter concentração de 1 grama por litro. Bom, eu tenho aqui, eu sei que o volume é 200 litros, eu quero que tenha 1 grama por litro, então a quantidade de sal, naquele instante t que eu estou procurando, dividido por 200, tem que ser 1. Então eu quero saber aquele instante t em que a quantidade de sal é 200. Claro, 200 litros, 1 grama por litro, 200 gramas. Tá certo? Então eu quero saber o instante t em que, t0, digamos, em que o W é 200. É só fazer uma continha, resolver, você usa o logaritmo aí, você vai achar que o t0 é menos 40 logaritmo natural de 2/3. Esse é o t0. Esse é exatamente o instante em que você tem a tua concentração 1 grama de sal por litro. Veja que deu menos aqui, mas esse logaritmo é negativo. Então é um instante t positivo. Então você sabe o instante que você tem que parar de jogar a salmoura lá dentro. Certo? Então, se você tem uma lagoa, você sabe que o ecossistema ali não suporta mais uma determinada concentração de esgoto, então você determina o tempo em que você tem que parar de jogar esgoto ali dentro. Você fecha a entrada de esgoto e deixa entrar água limpa. O que vai acontecer a partir daí?
Você tem lá um tanque, vamos pensar na situação do tanque. Chegou nesse instante T, a minha concentração aqui é 1 grama de sal por litro. Paro de jorrar salmoura e começo a jorrar água limpa. E tenho um novo modelo aqui. Eu tenho uma situação em que, nesse novo instante, eu posso considerar esse novo instante como um novo processo, um novo instante inicial, posso começar a olhar a coisa a partir daqui e olhar para a situação que eu tenho agora. O que eu tenho agora? Eu tenho, em um determinado momento, 200 litros de salmoura a uma concentração de 1 grama por litro e estou jorrando água limpa. Parei de jorrar salmoura, passei a jogar água limpa. Eu posso modelar isso de novo e achar a quantidade de sal no instante posterior. Já dá para perceber o que vai acontecer. Se eu tenho uma salmoura, começo a jogar água limpa e sair água limpa na mesma taxa, eu vou manter esse volume. O que vai acontecer a partir de um certo tempo? Essa concentração vai baixar, tá certo? E você pode modelar, do mesmo jeito que foi feito aqui, achar a equação diferencial, resolver, você vai ver que nessa nova situação em que você joga água limpa num tanque de salmoura e deixa isso, você vai ver que por um tempo T muito grande, você vai chegar próximo de uma situação em que você tem o teu tanque, de novo, cheio de água limpa, certo? Um resíduo mínimo. Isso aqui representa um resíduo. Isso aqui, ó, quando T vai para o infinito, isso vai para zero. Isso aqui é um resíduo que vai permanecer sempre lá. No caso de você jogar água limpa num tanque cheio de salmoura, você nunca vai ter água pura mais. Mas, cada vez mais, conforme o tempo passa, mais próximo de água pura você vai ter. Porque o resíduo de sal que vai ter vai ser cada vez menor. É algo que vai tender a zero no infinito. Certo? Então, está aí um modelinho que você usa cálculo 1 simplesmente, pode muito bem modelar algo prático, um problema prático, um problema sério. Rios não se limpa desse jeito porque, segundo o autor desse livro, Rodney Bassanese, ele coloca esse modelo de despoluição de lagoa. Ele comenta que o rio ele limpa por si só, pode demorar muito, mas ele limpa por si só. Então esse rio que mataram ele inteirinho, né, morreu, talvez daqui 20, 30 anos ele, se continuar jorrando água do mesmo jeito e a água passando por lá e limpando, daqui 20 anos ele está limpo de novo e está funcionando direitinho. E o rio também é complicado você alterar. Quando você tem entrada e saída, são processos que você vai lá e controla. Essa homogeneização do rio, né? Difícil também. É difícil. Mesmo na lagoa, né? Não imagina como você faria isso no próximo dia. No tanque, sim. Bom, quem quiser conhecer mais problemas desse tipo, esse é um excelente texto. Equações diferenciais com aplicações, de Rodney Bassanese e Wilson Castro Ferreira Júnior. São professores da Unicamp. Esse livro já é bastante antigo, da década de 80. Nós temos aí na biblioteca. Eles podem consultar modelos desse tipo. Nós vamos ter uma disciplina optativa na licenciatura, que o bacharelado também pode fazer, que chama Matemática e Meio Ambiente. Ela foi criada para atender uma legislação federal que exige que todo curso de licenciatura tenha uma vertente voltada para meio ambiente. Então essa disciplina, Matemática e Meio Ambiente, é uma disciplina toda voltada para examinar modelos como esse e interpretar em situações reais, de preferência baseado no dia a dia nosso aí, no que está acontecendo no país. É isso.